Maravilha, bom, a gente viu bastante coisa já sobre CSS, né? A gente está quase terminando aqui a nossa parte de CSS, né? Daqui do curso de Front-End Design Avançado. Então a gente já viu o Flexbox e a gente já viu o CSS Grid, né? O CSS Grid Layout. E agora a gente vai falar sobre uma coisa que é relativamente recente também, né? Faz parte do CSS 3 aí. Eu não vejo muita gente usando, eu uso, eu vou te mostrar um uso, inclusive, que é... Eu já vou te mostrar como a gente usaria CSS Variables de verdade, uma aplicação de CSS Variables de um jeito que realmente é um uso, como que eu posso dizer, que para fazer esse tipo de coisa, CSS Variables é muito indicado e funciona muito bem. Acho que é isso, né? Então, vamos lá. Basicamente, a gente ainda não entrou em Sass, tá? O Sass vai ser a próxima grupo de aulas, digamos assim. A gente vai falar sobre CSS Variables agora. Até tá aqui, ó, Sass, tá? O Sass resolvia, tá? Ainda resolve esse problema de variáveis, né? Quando não existia ainda as CSS Variables, né? Então, se a gente der uma olhada aqui, na documentação aqui do MDN, isso é uma coisa que eu sempre falo nas aulas, que é o seguinte, cara, documentação é seu melhor amigo, a gente sempre tem que consultar a documentação. Eu não conheço um programador ou um front-end designer que sabe código todo tipo de código de cabeça, tá? Então não se sinta culpado ou culpada de ter que ficar olhando documentação, porque eu olho no dia a dia, beleza? E olhando aqui então na documentação dos CSS Variables, né, as variáveis CSS, basicamente, o que elas fazem, tá? Elas deixam a gente armazenar um valor, tá, de propriedade CSS em uma palavra, que a gente chama ela de variável. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, por exemplo, cor principal, tá? Essa palavra aqui é a nossa variável. E aí a gente consegue, então, reutilizar isso aqui depois, usando essa notação aqui, né, essa sintaxe, em qualquer outro lugar. E a gente pode aplicar isso para várias coisas. E eu vou te mostrar agora, como eu falei no início da aula, uma situação que eu acho muito adequada, tal, para fazer isso. Inclusive, essa aula aqui basicamente vai para explicar CSS Variables vai ser muito igual a um vídeo do YouTube que eu já fiz explicando... Light e Dark Mode, que é exatamente o que a gente vai fazer aqui agora, que eu acho que ajuda a explicar muito bem, tá? Então, se a gente olhar aqui no canal do Codedesigners no YouTube, tem Dark Mode aqui. Basicamente é isso que eu faço, tá vendo? Light, Dark Mode, eu uso CSS Variables para fazer isso, tá? A gente não vai fazer a parte do JavaScript aqui nessa aula, porque eu quero te explicar só CSS Variables. Então, chega de teoria e vamos lá ver isso na prática, né? Que aí eu acho que vai dar pra gente fazer as duas coisas. Você entender CSS Variables e também ver um uso real disso, né? Onde isso realmente é muito bem aproveitável, beleza? Então vamos lá. Eu esqueci de linkar aqui o meu arquivo de estilos. Eu basicamente criei um HTML limpo e um arquivo de estilos limpo, tá? Então rapidão aí você faz isso, né? Tranquilo. Então vamos lá. Só linkar aqui agora. Style. Relationship. Ups, não é isso. Rel. Style sheet, e agora a gente passa o age_ref, que é onde está esse arquivo. Como está tudo junto, vai ser só style.css, beleza, e fecha a tag. E o que está errado aqui? Porque não é style aqui, é link, tá? Foi mal. Tava tanto pensando no arquivo que acabei escrevendo o nome da tag errado. Beleza, bora lá então continuar. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer basicamente um layout muito simples. Então eu vou criar um nav aqui para ser a nossa barra do topo, tá? E eu não vou nem colocar logo nem nada, eu vou colocar um H1 aqui só para não ficar vazio, tá? Vamos colocar aqui então, sei lá, Codedesigners mesmo, qualquer palavra que você quiser aí, tá? É só pra gente fazer o exercício mesmo e entender CSS Variables, a gente precisa desse HTML antes. E aí aqui então, eu vou colocar um main, e dentro desse main eu vou colocar uma div, e dentro dessa div, sei lá, eu vou colocar um parágrafo aqui, que pode ser um loren mesmo, e beleza, fechou. Vamos estilizar isso agora e aí eu quero te explicar o uso das CSS Variables, tá? Então a gente tem o nosso nav, a gente nem usou classes, a gente vai fazer diretamente nos nossos elementos aqui mesmo. Então, deixa eu dar um zoom aqui, que talvez fique um pouco melhor para você enxergar aí, tá?
Acho que nem precisava, né? Mas já foi. Vamos lá. Eu vou colocar uma largura, então, de 100 VW, que é a largura, né? View width, é a largura da view, né? Que no caso é a nossa window. E vou colocar aqui uma altura de 80 pixels. Beleza. E agora eu vou colocar um background aqui de white. Vamos colocar white. Para esse background white aparecer, eu vou colocar aqui no nosso HTML, tá? Que seria nosso elemento raiz, no caso. Na verdade, vamos colocar no body, tá? No body, eu vou colocar um background blue. Beleza. Feito isso, olha só, vamos lá ver o nosso arquivo. Tá. Eu não vou ligar o live server aqui, não precisa, vamos sem live server mesmo. Vou só voltar aqui agora, eu tô com esse arquivo já aberto, tá? Você vai abrir ele aí no seu computador. E agora eu vou atualizar. E aí tá a nossa barra, tal, nosso texto, tal. Tem esse padding aqui que é o próprio navegador que está adicionando aqui em cima, aqui do lado. Vamos zerar esse padding aí também. Para zerar esse padding a gente faz assim, ó. HTML, margin. A gente zera o margin e o padding, tá? Margin 0, padding 0. Isso aqui é muito básico, né, tal. E não é no HTML, é no body, desculpa. Eu tô encanado com o HTML porque a gente vai usar ele daqui a pouquinho, por isso que eu tô colocando as coisas no HTML. Vamos salvar aqui, deixa eu tirar isso aqui, senão vai dar erro. E atualiza. E faltou... Tá, eu acho que o nosso nav que tá com... Vamos inspecionar aqui rapidão. O nosso nav que tá com margin top, talvez. Tá, achei aqui. É o nosso H1, na verdade, que tá colocando ali. Vamos zerar o nosso H1 também. Então vai ser nav H1 margin 0. Atualizei. Beleza, agora a nossa barra colou lá no topo, finalmente, né? Agora sim, nosso arquivo está preparado. Bora lá fazer o início, tá? Para você entender o que uma CSS Variable faz. Então eu estava falando do nosso elemento HTML, né? A gente vai usar o nosso elemento HTML para definir as nossas variáveis. Por quê? Porque, basicamente, tudo que tiver aqui no HTML, que é o nosso elemento raiz, né? A partir daqui começa todas as tags que a gente pode acessar estão a partir do nosso HTML, tá? A gente vai fazer então, a partir do nosso HTML, a gente vai definir algumas variáveis CSS. Como que a gente faz isso? Bom, primeiro que a gente precisa de um elemento para fazer isso, então já é o nosso HTML. Para definir uma variável, você vai fazer o seguinte, você vai colocar hífen e o nome da variável, tá? Então, vamos supor que eu vou colocar aqui primary color, tá? Uma coisa que é importante de falar é que, por exemplo, vamos supor que você tem o seu design lá e ele não vai ser dark light mode, ele vai ter só a paleta de cores dele mesmo certinha, tá? Você poderia então colocar aqui, sei lá, blue color, por exemplo, porque você sabe que a sua interface sempre vai ser azul, tá? Porque é aquilo ali que é o design, é um design único. Não é muito legal, é mais interessante você criar as variáveis pela função dela, tá? Então a função é o quê? Essa é a cor primária. Então você vai chamar de primary color ao invés de chamar de blue color, beleza? Mas você pode fazer isso quando você tiver só uma paleta de cores. Quando a gente trabalha com dark light mode, a gente tem duas paletas de cores, a que vai ficar no light e a que vai ficar no dark. Então, por exemplo, se eu usasse blue color no light, pode ser que no dark, esse mesmo eu não use blue para fazer a função ou para ser colocado, por exemplo, num botão. Então vamos supor que eu tenho um botão azul no light mode, mas aí quando fica escuro, azul não é uma cor legal. E aí eu tenho que trocar aquela cor por amarelo, por exemplo. E aí a variável vai chamar blue color para uma cor amarela no dark, não vai funcionar. Eu vou te explicar daqui a pouco na prática, você vai entender melhor. Então, só para resumir, a gente vai fazer o que aqui? A gente não vai dar o nome para a variável do que ela realmente é, tá? A gente vai dar o nome da variável pela função dela. E a função dessa primeira variável vai ser a nossa cor primária. Então a gente chama de primary color. Eu vou escrever em inglês para você ir acostumando a escrever em inglês, porque é uma boa prática, porque a maior parte da documentação que a gente acha está tudo em inglês. E também as empresas tendem a escrever tudo em inglês. Se for uma startup que tem tendência
a escalabilidade, internacionalização, geralmente a prática que é adotada é escrever tudo em inglês, tá? Então vamos escrever em inglês, né? Não custa nada. E aí, então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tirar o meu background blue daqui, tá? Na verdade eu vou manter aqui, mas a gente não vai usar blue aqui. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai escrever blue aqui na variável, beleza? Então o que está rolando aqui? Eu estou criando uma variável, ela já fica disponível, digamos assim, a partir da raiz do nosso código, né? Do nosso elemento HTML. Então tudo que tiver dentro aqui vai herdar essa variável que está definida aqui no HTML. Tá? Se eu definisse isso só dentro do nav, só os elementos que estão dentro do nav herdariam essa variável. Então por isso que é importante a gente definir no HTML. Tá? E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar aqui para red agora. Então o nosso body agora vai ficar red, certo? Vou atualizar aqui, ficou red, beleza? O que eu vou fazer agora para você entender, então, finalmente, né, como que se aplica uma variável? Eu vou fazer o seguinte, aqui vai acontecer o quê? A gente vai usar essa sintaxe aqui, var, tá? Ou seja, eu quero usar uma variável, tá? E qual variável é essa? Aqui a gente acabou de criar, que é a primary color, beleza? E é só isso. Fazendo isso aqui, a gente já consegue aplicar. E se a gente atualizar lá agora, a gente vai ver que o valor que está dentro aqui de primary color vai ser o que vai ser aplicado no nosso background. Vou atualizar e ficou azul. Massa? Então, resumidamente, é isso que é uma CSS variable, tá? É um nome, uma variável, né, que guarda uma informação de estilo. E aí a gente pode aplicar isso para inúmeras situações. Inclusive, suponhamos que a gente está usando a primary color num botão, no background e em algum texto. A parte legal é que você não precisa sair atualizando em cada um desses elementos individualmente mais. Então, se todos eles, sei lá, no seu projeto, a partir de algum dia a galera definiu que a identidade visual vai mudar e aí a nossa cor primária não é mais azul, agora a nossa cor primária vai ser verde. Você vem aqui na variável da primary color, por isso que eu falei que é interessante você não usar o nome da cor na variável, por exemplo, tá? Porque aí a gente pode só vir aqui na primary color e falar assim, beleza, vamos atualizar todo o nosso layout, todo lugar que é azul agora vai ficar verde. A gente troca para verde e aí é só atualizar e tá tudo pronto, beleza? Então, resumidamente, essa aula foi para te explicar CSS Variable, tá? Como ela é feita, como que a gente escreve aqui. E a partir da próxima aula, então, a gente vai avançar agora que eu vou te explicar algumas coisinhas mais complexas. Na verdade, nem tem tanta coisa complexa assim, eu vou te explicar mais o uso, que é sobre o exemplo que eu te falei de Light e Dark Mode, belezinha? Então é isso, valeu, te vejo na próxima aula.